A natureza da igreja, esta é a lição número 3 da classe de adultos. Qual é a natureza da igreja? Alguma vez você já se perguntou acerca deste negócio? Hoje falar sobre a essência da igreja. Introdução. O estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é em essência, o que define uma igreja genuinamente cristã. Evidentemente que há muitas características que mostram o que é uma verdadeira igreja. Há muitas características para que nós venhamos observar se uma igreja realmente ela é genuína, realmente é uma igreja cristã ou é uma seita. Agora, aqui vamos falar apenas de algumas, que é a questão do fundamento da palavra, né? Está fundada na palavra de Deus, ter uma dimensão local e universal, e também a ideia da igreja unida. A igreja precisa ser unida, e também falar sobre também a questão da denominação. Denominação e igreja são a mesma coisa? Então, aqui há alguns pontos que nós vamos precisar observar e aplicar para que nós venhamos compreender se realmente uma igreja é de fato uma igreja cristã. Haja vista que hoje muitas igrejas por aí se denominam cristãs, mas muitas delas não são fundamentadas na palavra. Aí você já vê que já não é uma igreja cristã, porque a igreja cristã ela é fundamentada na palavra. Aí só para te dar um exemplo, tem outras, por exemplo, que além de não ser fundamentadas na palavra, é mais uma igreja de autoajuda, mas a igreja cristã, na sua essência, ela não precisa de autoajuda, ela precisa da ajuda que vem do alto. Então nós vemos, por essas situações e outras, né, que de fato não é uma igreja cristã genuína. A natureza da igreja, na sua dimensão confessional, fundamentada na palavra. Uma igreja verdadeiramente bíblica é centrada em Jesus. Em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas Escrituras. A palavra inspirada. Ser centrada em Cristo. Qual é o centro da igreja? Cristo. Por que é Cristo? Porque nós vamos à igreja para adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Se porventura alguém está indo para a igreja no outro intuito, que não é de adorar o nome de Jesus, então ele não está fazendo o que se deve fazer. Precisamos compreender que é importante que venhamos servir as pessoas na igreja, ao pastor, às pessoas, os membros em geral. Entretanto, nós devemos aprender e aplicar o seguinte: primeiro eu adoro o nome de Jesus, depois eu sirvo aos meus irmãos, às minhas irmãs. Por quê? Porque nós vamos sim adorar o nome de Jesus. Ontem eu estive num culto das irmãs e uma irmã disse uma coisa muito acertada. Ela disse: me perdoe as minhas irmãs, mas eu não vim aqui para revê-las. Eu vim aqui para adorar o nome do Senhor. Nada mais verdadeiro do que isso, nada mais genuíno do que isso. Porque hoje vemos que muitas igrejas estão adorando ao homem e fica honrando ao homem. Está aqui conosco e começa a falar nome de um, em nome de outra, e está aqui a irmã não sei da onde, a missionária não sei da onde, o pastor não sei do que, e começam a dar uma honra que na verdade não é uma honra. Isso ali não é uma honra, é o que nós chamamos de rasgação de seda. Por quê? Porque estão ali somente para fazer politicamente correto, né? Aquela questão, muita formalidade, isso e aquilo, na verdade, está fazendo o quê? Colocando o homem no centro. Estão adorando o homem. Está aqui o nosso pastor, aí chama um pastor, chegou um pastor de renome na igreja, por exemplo, nada contra o pastor ser um pastor de renome, nada contra, muito longe disso. Mas começam a exaltar aquele homem porque ele é renomado. Porque é um homem que é um homem da palavra, prega bem, e começam a honrar de uma forma de colocar aquele pastor ali no centro. Aqui, certa vez, eu ouvi um irmão falar que esse pastor aqui é a maior autoridade aqui na igreja, e eu pensei: e Jesus ficou aonde? Nós devemos observar que o nosso estado na igreja é, primeira, centrada
em Jesus. E segundo, fundamentada nas Escrituras. Nós devemos adorar o nome do Senhor em espírito e em verdade e observar a pregação da palavra. Nós estamos firmados na palavra, vamos ouvir a palavra, vamos dar tempo à palavra. Haja vista que muitas vezes tem dado muito pouco tempo para a ministração da palavra, infelizmente. Hoje eu estive num trabalho de união feminina e eu observei que deram bastante tempo para a pessoa que trouxe a palavra. Eu fiquei feliz com aquilo, porque verdadeiramente as pessoas estão esquecendo da palavra. Existe aquela hipocrisia, né? Aquela frase hipócrita que diz o seguinte: irmãos e irmãs, agora é o melhor momento, a palavra do Senhor. Aí você vai pensar, mas isso aí não é hipocrisia não, isso aí é verdade. Essa parte é verdade. A segunda parte que é a questão, por quê? Porque eles falam que é a melhor parte, mas deixa lá 15 minutos para o pregador, 10 minutos para o pregador. Que situação é essa? Tem um amigo que certa vez ele foi pregar numa igreja perto da minha, e quando ele chegou lá, ele foi convidado e tal, e tinha uma pessoa lá que era uma cantora de renome. E quando foram dar a palavra, na hora da palavra, o pastor achou por bem não deixar o meu amigo pregar. Ele optou para aquela irmã viesse cantar louvores. Nada contra os louvores, Deus habita nos louvores, nada contra. Inclusive é uma irmã que eu particularmente gosto muito, apesar de não estar presente na igreja, né? Eu não tinha outros compromissos. Mas, e a palavra? Nós devemos estar com a nossa vida pautada na palavra. É uma bênção ter um irmão que canta, o Sérgio Lopes, por exemplo, outros cantores por aí, Vitorino Silva, que eu já tive a oportunidade de ouvi-lo cantar, e realmente ele parece um Rufinol cantando, é algo divino. Mas nós devemos estar primeiro fundamentado nas Escrituras. Habitada pelo Espírito. A igreja é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por ele. O Espírito Santo é a força motriz da igreja. Quando falamos de carro, por exemplo, o carro pode ser um Porsche, pode ser um Mustang, pode ser uma Ferrari ou outro carro que você prefira na sua garagem, mas se ele não tiver motor, ele não vai te levar para lugar nenhum. Ou seja, trazendo para nós, não importa se a igreja que eu estou congregando, se ela é bonita, se ela é linda, se tem coisas muito bonitas aos olhos, se ela não tiver o Espírito Santo, que é o motor da igreja, não vai valer nada. É o Espírito Santo que é a força motriz da igreja. A igreja ela é dirigida e capacitada pelo Espírito Santo. E digo mais, é o Espírito Santo que separa os obreiros. É o Espírito Santo que separa. E não essa questão de amizade, né? O pastor tem amizade com alguém, então vou levantar ele como obreiro porque ele é meu amigo. Não, isso aí não é uma igreja genuína cristã. Mas não é mesmo. Porque uma igreja genuinamente cristã, os obreiros são separados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que capacita a igreja. Então, temos que sim, a igreja precisa estar habitada pelo Espírito. Nós devemos continuar orando. Para quê? Para que aconteça o que aconteceu lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Depois que Salomão terminou de orar, a glória do Senhor encheu o templo. Então, nós devemos continuar orando para que a glória do Senhor encha o templo e que o Espírito Santo esteja conosco, nos dando uma direção para que lado eu preciso ir, o que eu devo fazer. É o Espírito Santo quem me orienta. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação. Quando vemos algumas situações sobre a mensagem da cruz, nós vemos que o Espírito Santo, ele promove na pessoa, né? O Espírito de Deus promove na pessoa a certeza da salvação. Por quê? Porque essa pessoa agora ela sabe que independente do que ela faça, nada é capaz de salvá-la da perdição eterna. O único que faz isto é o Senhor Jesus. E como é que ele sabe que é o Senhor Jesus? Porque o Espírito Santo faz o quê? Produz nele a certeza da salvação. Por quê? Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, essa pessoa ela é guiada pelo Espírito
ela é dirigida pelo Espírito, então é o Espírito Santo que toca nessa pessoa e faz com que ela entenda que ela é salva porque ela crê em Cristo. Então veja que isto é quando alguém faz parte da igreja, a pessoa anda no Espírito. É fácil de ver. Há pessoas dentro da igreja que você observa que não é guiada pelo Espírito. Não é guiada, porque uma pessoa verdadeiramente que é guiada pelo Espírito Santo não tem certos tipos de comportamentos. Então nós vemos que a pessoa que anda no Espírito, ela verdadeiramente é uma pessoa faz parte verdadeiramente da igreja. Sinopse. Uma igreja bíblica é fundamentada na palavra inspirada por Deus, habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele. A natureza da igreja nas suas dimensões local e universal, local e visível. Biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, isto é, em relação ao local ou ao espaço geográfico. Ela pode ser vista e sentida. Há algumas igrejas muito grandes, né? É uma igreja lá na Coreia do Sul que é a maior igreja evangélica do mundo, né? Tem quase 1 milhão de membros. É uma coisa extraordinária, é extremamente enorme. Imagina, né? Uma igreja que é uma referência, né? É uma referência em todos os aspectos, inclusive no espaço físico. Por quê? Porque ela ocupa um espaço muito grande. Então as pessoas, se fosse trazer aqui para o Brasil, né? Ah, você conhece algum lugar? Ah, conheço sim, esse lugar aí fica aí do lado daquela igreja grandona. Não é assim que muitas vezes falamos aqui? É claro que aqui no Brasil não existe nenhuma igreja do tamanho daquela igreja lá, tanto é que ela é a maior do mundo. Então o espaço, e falando aqui de referência, que tipo de referência a igreja no espaço físico que eu quero dizer? O espaço físico, o templo, que tipo de referência é? Eu já vi algumas igrejas tendo uma referência não muito boa. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas falam e pensam, poxa, olha, essa igreja aqui há tanto tempo, está toda mal acabada, e acaba sendo uma má referência, uma referência muito ruim. Veja, por exemplo, as igrejas lá de Curitiba, a Assembleia de Deus de Curitiba, como andam as suas filiais, né? Como as pessoas falam, essa igreja aqui nem parece que é igreja, como é que tá largada? Isso nem parece que é casa de Deus. Então, quando nós olhamos e observamos o livro de Ageu, nós observamos a importância de reconstruir o templo, ter capricho com o templo. É possível que nós vivemos no Brasil, é claro, então, mas é possível que por conta disso, devido à economia e outras situações, nós não venhamos ter uma situação muito favorável financeiramente falando. Mas falta em nós capricho. Nós devemos ter capricho na obra do Senhor, aqui no sentido do templo físico. Nós precisamos ter cuidado, né? Continuar tendo cuidado com aquilo que é a casa de Deus. Nós não podemos fazer um templo muito bonito, muito luxuoso, amém? Vamos dar glória do mesmo jeito. Mas aquele pouco que temos, nós devemos ter capricho, cuidar da limpeza, deixar tudo direito, tudo bonito, tudo como nós devemos observar que nós fazemos na nossa casa. Olha, eu deixo a minha casa bem, arrumo minha casa, cuido da minha casa, eu não vou cuidar da casa do Senhor? Eu preciso cuidar da casa de Deus. Nós devemos cuidar da casa de Deus aqui no sentido do templo. As particularidades das igrejas locais. Os problemas encontrados em uma não eram necessariamente os mesmos da outra. De igual modo, as virtudes. As igrejas eram autônomas umas às outras, ou seja, elas eram ligadas a uma central, vamos assim dizer, a uma sede, mas elas tinham uma dinâmica de autonomia. E por que isso é importante? Porque cada igreja tem as suas virtudes e também as suas dificuldades. O que é um problema, por exemplo, na sua igreja pode não ser na minha. Ou também pode ser que a sua igreja tenha uma virtude que a minha não tenha. E isso é natural. É natural, por quê? Porque cada igreja tem uma dinâmica. Cada igreja tem uma dinâmica. E nós precisamos compreender que elas precisam ser autônomas. Por que elas precisam ser autônomas? Pelo seguinte, se cada igreja tem o seu problema e a sua virtude, então os problemas são diferentes. Então, te dar um exemplo prático. Digamos que a sua igreja precisa de uma pintura. Então a sede vai mandar latas de tintas para a sua igreja e para outra igreja
que está precisando de por exemplo, de um reparo no telhado, vai mandar lata de tinta também? Não, vai ter que mandar material para refazer o telhado. Não é assim? Então, cada igreja tem a sua virtude e as suas dificuldades. Então, cada um tem a sua dinâmica. Então, elas precisam ter autonomia. E aqui eu digo autonomia na questão financeira. A sua igreja, por exemplo, tem autonomia, então o que ela vai fazer? Ela vai comprar as latas de tinta que ela precisa para pintar a igreja. Ou a outra igreja, que faz parte do mesmo campo, que tem um problema no telhado, vai ter autonomia financeira para fazer o quê? Cuidar do telhado. Então, e da mesma forma as questões das virtudes. Cada igreja tem uma dinâmica diferente. E nós devemos observar essas particularidades locais das igrejas. Porque muitas vezes as pessoas se perdem no sentido de obra, de organização, justamente por isso, porque não pontua os problemas e as virtudes. Porque a verdade é, o templo ele sempre terá um problema aqui e outro ali. E se não tiver, um dia vai aparecer. Então, a igreja precisa ter autonomia. Precisa ter. Universal e invisível. Assim, a Igreja universal e invisível é formada por todos os cristãos regenerados, que estão em todos os lugares, e por aqueles que já estão também na glória. Não se limita somente à dimensão terrena. Aqui falam sobre a Igreja invisível. O que é a Igreja invisível? Na verdade, só existem dois tipos de igreja. A visível e a invisível. A visível é aquela que nós vemos, todos nós vemos. Todos os irmãos, as irmãs, as crianças, os adolescentes, jovens em geral. E essa é a igreja visível. E a igreja invisível? A igreja invisível é a igreja que só Deus vê. Ou seja, Deus sabe que são aqueles que são os cristãos de fato regenerados, os cristãos que estão salvos. E aqui é diferente da questão da denominação. Muitas pessoas ficam cada um puxando para si, né? Só haverá lá pessoas da Assembleia de Deus, outros só haverá lá da Igreja de Deus e Amor, não, só vai ter da Presbiteriana, ou só da Igreja Batista. Não é assim. A pessoa que está numa igreja, que confessa a Cristo, é uma igreja bíblica, independente da denominação, será salva. Mas se uma igreja que não está com Cristo no centro e não é uma igreja bíblica, independente da denominação, também padecerá a eternidade sem Cristo. Então, aqui cabe a questão não da denominação. O mais importante não é a denominação, cada um tem a sua. Nós, por exemplo, somos assembleianos, o maior movimento pentecostal do mundo. No Brasil, cerca de 23 milhões de pessoas são assembleianos. A maior igreja evangélica do Brasil é a Assembleia de Deus. Mas isso não quer dizer que todo assembleiano será salvo, de maneira nenhuma. Então, nós devemos compreender que a Assembleia de Deus é uma igreja séria, idônea, mas também tem as suas fraquezas. Também há aquelas pessoas que estão na igreja, mas são crente que é crente, mas não é crente não. E das outras denominações também. As outras denominações eu não vou falar porque não é aqui o nosso foco, mas só para nós entendermos que denominação é diferente. Não é porque eu sou, por exemplo, eu sou da Assembleia de Deus, então eu estou salvo. Não, não é assim. Não é a bandeira da igreja, não é a denominação da igreja que vai salvar uma pessoa. Quem salva é Cristo. Sinopse. A igreja de Cristo se revela numa dimensão terrena e igualmente numa dimensão espiritual. A igreja na sua dimensão comunitária. A igreja é una. Isso significa que a igreja é indivisível. Na analogia onde compara a igreja ao corpo humano, Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida, porque não pode haver divisão no corpo. No nosso corpo tem dedos, tem mão, tem braço, tem cabelo, tem olho, tem boca, tem nariz, temos tudo, né? Por quê? Porque somos um corpo. O corpo, cada um tem uma parte, né? Uma parte é mão, outra parte é pé. Mas todos são unidos. Imagina que você vai cortar o dedo e não vai sentir dor. Claro que você vai sentir dor. Se você cortar o dedão do pé, você vai sentir dor. Se for o da mão, você vai sentir dor também. Por quê? Porque são partes diferentes, mas estão ligadas no mesmo corpo. Assim também é a igreja. A igreja, ela é um corpo que tem vários membros. E nós devemos aplicar aquela parte que a Bíblia nos diz o seguinte,
que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com aqueles que choram. Ou seja, nós devemos ter tanta unidade a ponto de que um sente a alegria ou a tristeza do outro, né? Porque muitas vezes nós devemos ter muito cuidado com esse negócio, porque o adversário tem usado da divisão dentro da igreja para diminuir a igreja, para diminuir a força da igreja. Não lembra que o Salmos 133 nos diz? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós devemos estar unidos uns com os outros. Temos problemas? Claro que temos problemas. O que nós devemos fazer? Fazer o que Jesus mandou fazer lá em Mateus capítulo 18, versículos 15, 16 e 17. Nós devemos nos comunicar uns com os outros, à parte, e resolver o problema. Mas nós não devemos de maneira nenhuma estarmos divididos, até porque o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, nunca irá agir onde o povo está dividido. Unidade na igreja. Paulo escreveu à igreja de Filipos: completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Será que nós estamos de fato no mesmo prazer, no mesmo sentido da mesma coisa, né? O mesmo amor, o mesmo ânimo? Será que verdadeiramente nós estamos de fato animados para fazer a obra do Senhor? Estamos mesmo, como diz a Bíblia lá no Salmos 37,4, né? Deleita-te também no Senhor, Ele te concederá o desejo do seu coração. Esse deleitar é ter prazer. Será que de fato estou tendo prazer no Senhor, na obra do Senhor, na casa de Deus? Como diz Salmo 122,1, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Será que tipo de ânimo que eu estou dentro da igreja? Será que eu estou colocando Jesus no centro? Eu estou de fato na questão bíblica, centrado nas Escrituras? Então nós devemos ter uma mesma unidade, né? Estar no mesmo gozo, no mesmo amor, no mesmo ânimo. Diversidade na unidade. Somos diferentes, diversos. Temos temperamentos distintos e maneiras diferentes para fazer as coisas. Mas mesmo assim somos um em Cristo Jesus para perseverar no mesmo alvo. O nosso alvo é Cristo, como diz Filipenses capítulo 3, versículo 14. Nós devemos prosseguir para o alvo que é Cristo. E nós sim somos diferentes, somos pessoas diferentes. Temos características diferentes, tanto biologicamente, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Todos nós somos diferentes uns para com os outros. Vemos, por exemplo, o caso de Pedro. Pedro era nervoso, né? Era explosivo. E João? João era mais tranquilo. Tomé não era muito de acreditar nas coisas, né? Acreditar no Cristo. Então cada um tinha ali a sua característica específica. E todos nós somos diferentes. No entanto, apesar da nossa diferença, nós temos algo em comum, o que é Cristo. Nós estamos ligados no corpo de Cristo, que é a igreja. Então nós, apesar de sermos diferentes, nós devemos estar no mesmo ânimo, o mesmo amor, o mesmo gozo para fazer a obra do Senhor, apesar das nossas diferenças. Porque na verdade é a diferença que faz as coisas andarem. Imagina na igreja se todo mundo só ora, não tem ninguém para cantar ou pessoas para profetizar. É a diferença que edifica mais, que nos dá mais aquela questão da diversidade de fazer aquilo que cada um tem o seu chamado. Então nós devemos ter no nosso coração o sentido de que nós somos valorizados justamente porque nós somos diferentes. E tão diferentes que nós somos únicos. Não existe nenhuma pessoa igual a você. Sinopse: a igreja como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade. Da mesma forma, cada crente deve buscar isso. Conclusão. Destacamos aqui que a igreja local deve estar fundamentada na palavra e habitada pelo Espírito Santo. A igreja também existe tanto no local como universalmente. Não está limitada nem pelo tempo, nem pelo espaço. Ou seja, nós somos fundamentados na palavra, nós somos guiados, habitada pelo Espírito Santo. A igreja ela é tanto local como universal, e tanto no sentido terreno, como também no sentido espiritual. Ou seja, nós somos igreja no sentido terreno, que cada um vê uns aos outros,
e no sentido espiritual, que é aquela igreja que Deus vê, né? Que só Deus vê, que nós não vemos, que são os verdadeiramente regenerados, os salvos na pessoa de Jesus, no caso, você e eu. Revisando o conteúdo, número 1, uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra. Número 2, a igreja habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele. Número 3, a dimensão espacial da igreja diz respeito ao seu local ou ao espaço geográfico. Número 4, assim a igreja universal e invisível é formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares e por aqueles que já estão também na glória. Número 5. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes, contudo com uma mesma essência, possuem a mesma substância e um só propósito. E que nós venhamos a cada dia mais continuar na natureza da igreja, observarmos a natureza que é de pregar o Evangelho, de estar fundada, firmada na palavra, está centrada em Cristo, ter o Espírito Santo habitando entre nós, nos guiando, a nossa força motriz, o motor, o motor da igreja, que é o Espírito Santo, que nós venhamos a cada dia mais observarmos e nos conscientizarmos de observar de fato, de que quão importante é fazer parte desta igreja de Cristo que vai morar nas mansões celestiais. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!